Epílogo. Nono mês, sexto dia, 8h45. As empregadas se formaram em linhas ordenadas de frente a Sebas. Havia 41 empregadas no total, e todas eles eram homúnculos. À frente se encontrava a chefe das empregadas, que tinha uma cabeça de cão, Pestonia S. Vanco. Assim, o pessoal de limpeza doméstica de Nazarick era estabelecido. NT, homúnculos, representação de um pequeno ser humano. Todo mundo, ela é a nova empregada de Nazarick. Meu nome é Tsuareninia, prazer em conhecê-las. A chefa das empregadas domésticas saudou a Tsuari, que tinha a cabeça baixa, como a representante de todas as outras. Depois de conversar com as empregadas, Tsuari não demonstrou nenhum sinal de medo. Além da costura que corria pelo meio de seu rosto, Pestonia tinha olhos amigáveis e uma expressão amável. Além disso, as empregadas atrás dela eram todas humanas, sem características faciais assustadoras. Ainda assim, a julgar pelo estado de Tsuari, parecia que seu medo dos guardiões nunca desapareceria completamente. Embora parecesse se dar bem com as outras, Tsuari sabia exatamente em que tipo de situação se encontrava, e estava tentando se distrair por ter sido forçada a trabalhar duro. Se não observá-la cuidadosamente, ela poderia quebrar por fadiga. Enquanto Sebas meditava estas perguntas, a sessão de se conhecer e saudar terminou, e uma das empregadas a levou para fora. Ao longo do caminho, Tsuari virou para olhar para Sebas. Sebas acenou para ela, e ela fez o mesmo em resposta, antes de se afastar e sair. Sebas-sama, quanto treinamento será necessário para esta humana van? NT, van é o termo usado por Pestonia após cada frase. Treine-a até que se qualifique para ser uma serva de Nazarick. No entanto, ela é um mero ser humano, por isso, quando você a treinar, por favor, não a force além de seus limites. Entendido, Van? O rosto de cão de Pestonia se inclinou, mostrando suas presas. Embora sua expressão a fez olhar como um animal cuja presa tinha escapado, seus olhos ainda estavam cheios de calor. Eu acho que para ela, ser uma empregada é apenas o primeiro passo. O que quer dizer? Pestonia respondeu Sebas, que não tinha compreendido o significado do que ela disse e se perguntava sobre o que ela está falando. Van. Quero dizer, me refiro que ela provavelmente será retirada de serviço depois do casamento, Van. O quê? Quando o rosto de Sebas congelou, a risada suave de Pestonia ecoou por todo o nono andar da grande tumba de Nazarick. Ouros negros, ouros negros, ouros negros. Nono mês, 7 graus dia, 4h51. Depois de garantir que não havia pessoas presentes, e era o momento adequado, Klimb abriu as portas do quarto de Reiner. A princesa estava sentada em seu lugar de costume, seu quarto estava tingido de vermelho pelos raios do sol nascente. Eles o iluminaram como se fosse um foco. Bem-vindo, Klimb. Essa beleza suave acalmou o coração palpitante de Klimb, e se sentiu como se tivesse sido curado. Klimb se inclinou, seu rosto relaxou, e ficou ao lado de Reiner. Vem, sente-se, Klimb. Não é necessário, Reiner-sama. Em um momento, tenho que ir para ajudar a apanhar os restos mortais do ataque dos demônios. Os olhos de Reiner brilhavam. Originalmente, ela tinha dado aquela ordem, de modo que responder dessa maneira parecia que seria correto. A próxima tarefa de Klimb era cuidar, responsavelmente, dos detalhes sobre a segurança para proteger a Associação dos Magos. Todo esse passo para esse item particular. Apesar de todo o plano da invasão dos demônios ainda não ter sido totalmente revelado, um objeto mágico muito preocupante foi encontrado em um armazém. A Associação de Magos seguia analisando e investigando o item, mas considerando o fato de que ele tinha sido banhado com uma mágica excepcionalmente poderosa, e as informações que Yaldabaoth deixou escapar, parece provável que este é o item que Yaldabaoth estivesse procurando. Como resultado, a Associação dos Mágicos reuniu fortes veteranos.
Até que eles decidam como descartar corretamente o item, eles tinham que ter equipes de aventureiros para protegê-los em todos os momentos. Naturalmente, Klimb foi uma das pessoas selecionadas para esta tarefa. É tão irritante, não podemos punir os membros dos Eightfingers, que trouxeram esse item para a capital. Embora estivesse diante de Reiner, Klimb não pôde suprimir completamente a irritação em seu coração. O objeto mágico que levou à tragédia na capital foi encontrado em um armazém, que estava positivamente ligado à divisão de tráfico dos Eightfingers. Sendo esse o caso, eles tiveram que movê-lo para ser destruído. No entanto, houve uma razão fundamental pela qual eles não podiam fazê-lo, e apenas poucas pessoas sabiam. Eles haviam começado a busca do item, porque Yaldabaoth vazou informações sobre ele. Essa era a opinião da Reiner. No entanto, Yaldabaoth poderia ter contado com a ajuda dos seres humanos para encontrar o objeto que suas tropas não podiam, por isso a informação foi vazada em primeiro lugar. Já que todos entenderam as implicações desse vazamento de informação, suprimiram todas as informações sobre o item, e como tal já não podiam usá-lo como uma razão para atacar os Eightfingers. Você deve estar trabalhando com o Capitão Guerreiro, não é? Entendo, então tudo deve estar bem. E sobre as pessoas que o ajudaram? Você deve ter ficado muito ocupado protegendo o palácio, para que saiu por um momento, certo? O coração de Klimb balançou quando Reiner desencadeou essa bomba sobre ele. Esse sim. Todos desejam expressar sua gratidão a Reiner-sama. Que maravilhoso! Então eu tenho que ir ao seu encontro. Não pode. Assim que o grito saiu de sua boca, Klimb imediatamente percebeu que tinha errado muito mal. Ele abaixou a cabeça e começou a falar rapidamente, como se estivesse tentando cobrir todas as suas palavras anteriores. Todos ainda estão ocupados e eu acho que a presença de Reiner-sama os distrairia de seu trabalho árduo, e apesar de que degrada a generosidade de Reiner-sama, eu espero que você entenda o que quero dizer. Ao levantar a cabeça, Klimb se perguntou se o belo rosto de sua princesa mudaria pela infelicidade, ou veria um desagrado infantil que não se adequa à sua idade. No entanto, a expressão que Klimb olhou não era nenhuma das duas. Ela sorriu. Não era uma simples inclinação dos cantos de sua boca, mas sim um verdadeiro sorriso em seu rosto. Klimb tinha visto Reiner sorrir muitas vezes. Se ele voltasse sua mente no momento em que foi mais feliz, estaria vendo aquele sorriso em seu rosto, depois que ela o tinha apanhado. Mas agora seu sorriso era um pouco diferente para aquele sorriso então. Antes que ele pudesse perceber a resposta, a expressão da Reiner voltou para o ligeiro sorriso que ele sempre usava. Não há nada a fazer sobre isso, então. Klimb reprimiu um suspiro de alívio quando Reiner aceitou a sua explicação. Na verdade era que ele tinha acabado de dizer à sua princesa um bando de mentiras. Klimb não tinha ouvido uma palavra sequer de agradecimento das pessoas que tinha conhecido. Pelo contrário, eles tiveram a sua culpa e desprezo empilhados sobre ele. Só porque os tinha salvado, só por isso. Eles levaram sua raiva, pela perda de suas famílias, pela perda de sua riqueza, e derramaram a taça de seu ódio sobre Klimb. Klimb tinha tomado esse ressentimento porque essas pessoas não tinham mais ninguém para culpar, e pelo sentimento de culpa por não cumprir com as ordens de Reiner perfeitamente. Ainda assim, doía ouvir essas palavras, especialmente, depois de ter lutado contra o poderoso demônio, a fim de salvá-los. O demônio havia encontrado no armazém estava em um nível completamente diferente de que qualquer um dos outros. Ele poderia ter batido em Braunglaus apenas com a sobra de sua força, e foi só por causa de suas muitas feridas, que tinham sido vitoriosos. Se o demônio aparecesse diante deles em um estado sem danos recentes, eles certamente teriam sido derrotados. Depois de ouvir o quão poderoso foi esse demônio por parte de Laquius, estava silenciosamente agradecendo o que eles organizaram para o triunfo sobre ele. Depois disso, os únicos agradecimentos que tinha recebido foram as queixas mencionadas.
Embora ele dissesse a si mesmo que ele tinha se acostumado com elas, as palavras ainda o cortavam profundamente. Na verdade, teria sido bom se Klimb tivesse golpeado aquelas pessoas com más intenções. Ninguém diria nada se Klimb devolvesse os insultos que ele recebeu em sua posição como cavaleiro da princesa, mas se fizesse isso, então a posição de Reiner estaria em perigo. Se o ódio deles se voltasse para a princesa e levá-los a caluniá-la, ele seria incapaz de desembainhar a espada contra eles. Agora, Klimb, eu tenho notícias desagradáveis. Ouça com atenção. Klimb fechou os olhos por alguns segundos, em seguida, os abriu. As mulheres que, você e Sebastian trabalharam juntos para salvar do bordel, foram assassinadas. Incapaz de entender o que Reiner havia dito, sua boca abria e fechava enquanto ele ofegava alguns sons que poderiam ter sido confundidos com palavras. Como, mas como? Como isso pode ter acontecido? Agora que pensei, as mulheres deveriam ter sido escondidas em uma sala de espera, e depois serem enviadas para as propriedades de Reiner. Isso foi um erro de cálculo da minha parte. Eu queria contratar aventureiros como guardas, mas por causa da perturbação, todos tinham sido utilizados por outras pessoas. Então, eu tive que usar mercenários no lugar. Reiner balançou a cabeça, como se dizendo que era tudo culpa dela. E isso não é verdade. Definitivamente não é culpa da Reiner-sama. É de quem as atacaram, eles são os culpados. Não? Se eu tivesse sido mais cuidadosa, se tivesse considerado as coisas mais de perto, que a perturbação enfraqueceu a segurança na capital, se eu os tivesse deixado ir quando eu senti o perigo, não teria acontecido isso. Se Klimb tivesse lá, talvez não tivesse saído assim. Mesmo os aventureiros que recomendaram esses mercenários foram surpreendidos. Lágrimas começaram a encher os cantos dos olhos de Reiner. Em Klimb seu peito doía, como se seu coração tivesse sido esmagado. Talvez possa ter sido um erro da parte de Reiner, mas ela fez o melhor que podia em uma situação ruim. Então de quem foi a culpa? Reiner-sama não fez nada de errado. Ao ouvir a declaração contundente de Klimb, Reiner, que estava profundamente comovida com Klimb, levantou-se e o abraçou com força. Para acalmá-la, Klimb colocou a mão atrás de suas costas. Isso seria perigoso. Mas como a informação vazou? Eu não tenho ideia. A segurança da capital foi mais fraca durante a perturbação. Talvez tenha vazado durante esse tempo. Elas deveriam ter sido transportadas imediatamente. Ele não podia descartar essa possibilidade. Poderia ter sido que os atacantes tinham seguido os lugares e as pessoas protegidas por Klimb, até que encontraram o caminho para o esconderijo. Onde os corpos foram encontrados? Nas favelas da capital, mas nem eu sei os detalhes. O que aconteceu com os corpos? Eles foram enterrados. Você quer dizer isso? Eu queria examinar as feridas, ver que tipo de pistas que poderia encontrar. Klimb, é o suficiente. Elas foram violadas o suficiente. Pelo menos, deixe que descansem em paz. Eu entendo. A bondade de Reiner tocou Klimb nas profundezas do seu coração. Na verdade, suas palavras tiveram mérito. Ele estava envergonhado por não ser atencioso com os seus sentimentos, e o desejo de descobrir a verdade cresceu dentro dele. Por favor, não leve isso tão a sério. Isto definitivamente não é. Ah, vejo que temos trocado as posições. Reiner sorriu. Embora seus olhos estivessem vermelhos, não havia lágrimas neles. Sim, aparentemente. Sua expressão dura desapareceu, e ele sorriu. Perdoe-me por prendê-lo. Então, Klimb, terá que trabalhar duro a partir de agora. Embora ele sentisse uma pontada de nostalgia pelo calor que havia deixado seu peito, imediatamente ele interrompeu seu desejo. Ouros negros, ouros negros, ouros negros. 9º mês, 10º dia, 9 horas e 8 minutos. Hoje era um dia conveniente para viagens,
sem nuvens visíveis no céu azul. O manto vermelho soprava livremente no vento, atrás do homem com a armadura preta Azabashi. Evileia fez uma pergunta a ele. Você vai voltar? Era uma pergunta rara, mas Evileia teve uma sensação estranha. Disse que os aventureiros não têm raízes, mas alguns fizeram suas bases em algumas cidades, como a Blue Rose. Para Momon, sua base seria Errantel. Eu quero dizer, há uma abundância de pessoas que querem ir com. Evileia não podia acreditar que ela estava dizendo tal absurdo, e fez sorrisos bobos. Ela pensava que era apenas uma colegial apaixonada com a lua sobre seu amado, mas apenas a palavra amor jogava sua cabeça em confusão. Não se preocupe com isso. Essa foi sua resposta. Foi muito fria, pensou Evileia. Com nenhuma ideia sobre o que dizer, o vento soprava forte entre os dois. O homem que tinha estado à espera desse silêncio falou. Evileia considerou que este não era o caminho certo para uma despedida entre um homem e uma mulher, mas eles não estavam sozinhos. Detrás de Momon estava Nabi, e atrás de Evileia, os membros da Blue Rose. E logo os lançadores de magia que iriam enviar Momon de volta para Errantel. Você nos fez um grande favor. Momon assentiu em resposta ao agradecimento de Raven. Sua Majestade desejava transmitir a sua gratidão em pessoa, mas... Durante os distúrbios na capital, Momon tornou-se um nome familiar em toda a capital. Afinal, ele era o herói negro que tinha desafiado o arquidemônio Yaldabaoth para um combate, e o derrotou completamente. Era natural que o rei quisesse expressar sua gratidão em pessoa. Se tudo corresse bem, poderia até receber uma mansão. No entanto, Momon havia rejeitado a última oferta e se recusou a conhecer o rei. Essa atitude não era certa. Os nobres, que valorizavam a sua reputação, consideraram que isso não era nada mais do que a arrogância desse camponês sem nome por se comportar dessa forma diante do rei, cuja posição era superior à sua. Os sussurros começaram a circular, que Momon estava menosprezando o rei. Havia aqueles que ficaram indignados como um simples aventureiro poderia ser tão desrespeitoso. Uma parte dos nobres continuaram dizendo que Momon tinha cometido um erro ao não dar o golpe final em Yaldabaoth e o deixado fugir ao invés disso, mas já que Momon teve o apoio de Raven, mantiveram a boca fechada. Momon-san está a meu serviço, por isso, se desafiá-lo, também estão me desafiando, disse Raven aos nobres, em um tom ameaçador. E o próprio Momon tinha acrescentado, eu simplesmente aceitei o pedido como um aventureiro, e o completei. Isso não é nada digno da atenção pessoal de um rei, e para ser honesto, cada aventureiro que participou nesta batalha também deve receber elogios. Isso havia apaziguado os nobres, e acalmado os sussurros. Mas as chamas não estavam apagadas ainda. Alguns levantaram suas vozes para criticar Momon, pelos nobres que se sentiram insultados. Evileia se lembrou do que Laquius, uma mesma nobre, lhes tinha dito. Sem Momon, a agitação na capital não teria sido resolvida, e não seria difícil imaginar a extensão dos danos que teria causado. No entanto, os únicos que tinham vindo ver Momon ir eram os membros da Blue Rose e Marquis Raven, porque Momon estava em uma posição difícil. Durante esse incidente, aqueles que tinham recebido muitos elogios eram os aventureiros, o rei, o segundo príncipe, e Marquis Raven. Enquanto isso, a opinião pública dos nobres foi menos positiva. Naturalmente, os nobres não estiveram de acordo. A capital estava sob a jurisdição direta do rei, e como proprietários de terras, enquanto teria feito sentido enviar as tropas para ajudar a capital, eles não tinham nenhuma obrigação de fazê-lo. Na verdade, tendo em conta que suas próprias explorações poderiam ter sido atacadas por demônios, era muito mais sensato para eles proteger sua propriedade em vez disso. Durante esse incidente, a facção nobre, que favoreceu sua própria defesa, disse que o anúncio do rei sobre a presença de Momon foi um erro e que deu origem à arrogância.
Enquanto isso, a facção real afirmou firmemente que o rei deveria ter sido escondido em um lugar seguro e não ter ido para a linha de frente. Assim, a luta pelo poder entre os dois lados se intensificou. E os moradores da capital real, que não participaram dessa luta, não estavam felizes. Porque esses nobres barulhentos só se preocupam em se proteger e não a nós. Como tal, o respeito para aqueles que tinham realmente lutado por eles cresceu, e as críticas continuaram se acumulando pelo desagrado aos nobres. Isto se tornou um círculo vicioso, e, finalmente, os nobres acabaram culpando aventureiros por eles. No final, eles só contrataram alguns maníacos por batalhas para lutar até a morte, e assim por diante. Nesse incidente, Momon, considerado altamente o maior dos aventureiros de Rankadamantite do reino, tornou-se um alvo. Como resultado, era óbvio que nenhum dos nobres viria se despedir. Mesmo que alguns deles fossem gentes com ele, estariam em uma situação difícil por causa da luta pelo poder. A razão pela qual Raven era capaz de estar aqui era porque ele ia e voltava entre as facções, como um morcego. Esta é uma carta de agradecimento do rei, o segundo príncipe, e a terceira princesa. E esta é uma placa que o liberta de todos os impostos sobre a terra do reino. E também, a espada curta concedida pelo rei. Por favor, os aceite. Como uma nobre, Laqueus não poderia deixar de suspirar, e Evileia sabia exatamente o porquê. Sendo premiado com uma espada curta pelo rei tinha o mesmo significado de ser premiado com uma medalha de cavalheiro ou ganhar um prêmio de batalha como um nobre. Na intensa luta pelo poder, a dádiva da espada curta poderia causar muitos problemas se os nobres soubessem disso. Ainda assim, tudo o que Laqueus poderia dizer é que o presente da espada curta do rei foi uma jogada brilhante. E eu que pensava que o rei era um lamentável Zé Ninguém, que não se atrevia a fazer alguma coisa. Minha opinião sobre ele cresceu um pouco. Momon aceitou a espada curta de forma indiferente e a entregou para Nabi, que estava atrás dele. Não, dá-lo como um louvor de guerra seria suficiente, mas os nobres não teriam algo a dizer sobre isso. Evileia disse baixinho. Do ponto de vista dos nobres, alguém com carisma e poder se tornando um nobre não seria motivo de riso. Seria especialmente problemático se um poderoso guerreiro como Gazef Stronov se juntasse à facção real. Como tal, se o rei decidisse recompensar Momon com um título, os nobres usariam o gesto da espada curta como uma desculpa para criticá-lo. Embora o rei fosse alguém premiado com a espada curta, era um gesto muito grande até mesmo para ser um louvor de guerra. Os nobres não deixariam esse assunto de lado. Evileia pensou em voz alta, mas foi negada pela pessoa ao seu lado. Você é muito ingênua, Evileia. Ingênua. A facção real está um passo à frente neste momento. Por quê? Porque espada curta é algo concedido a nobres e cavaleiros. Assim, no futuro, quando chegar a necessidade de promover Momon-san, eles vão usar a espada curta para calar as bocas dos nobres acima. A espada curta nunca seria premiada aos plebeus, você sabe certo. Um título já foi reservado para Momon, ou pelo menos é o que eles estão insinuando. Entendo. E pensar que você colocou muito interesse nesse assunto. Claro. Não subestime os Assassins. Não subestime os ninjas. Então temos de ir, Marquês Raven, obrigado por tudo. Você é bem-vindo aqui. Espero que possamos continuar o nosso relacionamento cordial no futuro. Eu também me sinto da mesma maneira. E Blue Rose, meus companheiros aventureiras Rankadamantite, espero que sejamos capazes de ficar em contato próximo. Estarei contando com vocês, se algo acontecer. Nos que deveríamos estar dizendo isso, Momon-san. Depois de ver o poder que tem, estamos quase envergonhadas de nos chamar de aventureiras Rankadamantite, como Momon-san, mas vamos fazer o nosso melhor para estar no seu nível. Estaremos ansiosas para trabalhar em conjunto de novo. Momon e Laqueus acenaram um para o outro.
E então, Eveleia sentiu o olhar de Momon voltando-se para ela. Isso não era um erro. A prova era que Momon parecia prestes a dizer algo, em seguida, parou no meio do caminho antes de começar de novo e parar novamente. Eveleia sentia seu coração desesperado batendo em seu peito. Se Momon lhe pedisse para se tornar sua parceira, Eveleia definitivamente aceitaria. Seria uma traição com as suas companheiras com quem viajou contra o vento e a maré, mas ainda assim, Eveleia queria ser fiel ao seu próprio coração. Como se estivesse confuso, Momon continuou começando e parando várias vezes antes de finalmente expirar e se virar. O manto vermelho rodou com seu movimento. Ao ver suas costas retrocederem lentamente, Gagaram brincou com Eveleia. Você foi abatida. Não, não é isso. Ele é apenas esse tipo de homem. Momon subiu no floating board criado pelo lançador de magia de Raven e subiu lentamente. Eveleia não tirava seus olhos de cima dele por um único momento. Eu me pergunto quando é que voltaremos a nos ver. Seria bom se tratasse de um momento simples e descontraído, ao invés de uma grande perturbação como essa. Isso pode ser difícil. Exatamente. Os membros da Blue Rose concordaram com isso. Se os aventureiros Rancadamantite se reunissem para um trabalho, certamente seria algo grande. Então uma reunião normal deve estar bem, certo? Eveleia sabe magia de teletransporte. Ir para Errantel não deve ser tão ruim. Falando nisso, ir com Momon não seria matar dois pássaros com uma cajadada só. Ser protegida por ele também significa que você não precisa se preocupar com o perigo quando tiver que se mover. Eveleia ficou chocada e sem fala, olhando para Gagaram. Embora ela usasse a máscara, sua expressão cômica brilhava através de sua atitude. Ei, você não vê? As relações de longa distância não acabam bem, ou vocês dois não saíram ainda. Gagaram olhou para cima, e o olhar de Eveleia voltou para o céu também. À distância, ela viu a figura de Momon indo. Uaaaaaaah! O uivo desesperado de Eveleia era como um grito de raiva, e as Blue Rose riam ao seu redor. Ouros negros, ouros negros, ouros negros. Nono mês, dia 10, 18 horas e 45 minutos. A reunião de emergência dos Eightfingers era incomum desde o início. Para começar, todos não estavam aqui. Uma das pessoas desaparecidas era Cocodol, mas todos sabiam que ele havia sido preso, por isso não fazia parte da reunião. O problema era que a outra pessoa desaparecida era Zero. Todos sabiam que Zero não era um traidor. Isso pioraria as coisas. A partir da informação que haviam adquirido, a morte de Zero foi confirmada. No mesmo dia, os subordinados que foram enviados para a missão de matar qualquer um e todos que ousaram nos insultar também tinham sido massacrados. As perdas eram grandes demais. Embora os subordinados que ele comandava pudessem ser substituídos, a morte de Zero, o homem mais forte dos Eightfingers e o chefe da segurança, não era uma questão que pudessem simplesmente ignorar. Todas as divisões que se encontravam aqui competiam uns com os outros, mas ainda pertenciam à mesma organização. Essa perda teria repercussões para todos. O debate surgiu entre eles. O que eles deveriam fazer sobre a vaga deixada pela morte de Zero? O que aconteceria com Cocodol? Em circunstâncias normais, simplesmente teriam recomendado um de seus companheiros para essa posição, mas havia uma razão pela qual eles não podiam fazer isso. Isso era por causa da invasão demoníaca da capital. As consequências deste incidente não eram uma visão agradável. Enquanto seus esconderijos foram atacados naquele mesmo dia, a derrota de Zero levantou a cabeça e ombros acima de todos os outros. Foi um pesadelo particular para o chefe da divisão de tráfico ilícito. Muitas de suas lojas foram saqueadas, e quando eles foram verificar as lojas restantes que não tinham sido invadidas, mais da metade do seu contrabando tinha desaparecido. Em qualquer caso, até conseguimos nos recuperar, temos que trabalhar juntos. Não temos feito isso até agora.
Basta com esses absurdos. Desta vez, nós realmente precisamos cooperar. Acho que devemos mudar as nossas atividades fora da capital. O que dizem? Não? Pelo contrário, acho que agora é quando deveríamos estar trabalhando na capital. Agora é o momento para obter o novo capitão da guarda no bolso. Se fugirmos aqui, isso significaria que estamos renunciando a capitais e os lucros que ela tem. Isso é certamente uma possibilidade. No entanto, a nossa divisão de segurança, com a nossa força de combate em farrapos, não seria perigoso nos movermos na capital. Os 5 chefes das divisões estavam desconcertados diante desse problema, e então se dirigiram para o único chefe que não tinha dito nada até agora. Ilma, o que você acha? O corpo da mulher estremeceu. Esta era uma reação que ela nunca tinha mostrado em reuniões anteriores. Os círculos pretos sob seus olhos eram impossíveis de se esconder com maquiagem, e tinha o ar de mortos caminhantes sobre ela. O quê? Eu ouvi que a sua mansão também foi atacada, mas você conseguiu escapar em seu túnel de fuga escondido, certo? Você viu algo que te assustou? Todos os outros chefes de divisão tinham seus guardas de pé atrás deles, mas Ilma não tinha nenhum. Bem, o que há de errado? Ao abrir a boca de Ilma, a porta da sala de reuniões também abriu. Tudo bem. Isso é suficiente para agora. A voz alegre veio de um menino elfo negro, que entrou na sala, logo, foi seguido por uma menina elfa negra de aspecto nervoso. Todos os presentes ficaram pasmos. Se tivessem sido adultos, talvez eles pudessem ter tido uma reação diferente, mas na frente de seus olhos, estavam um casal de crianças que estavam totalmente fora de lugar em uma sala como esta. Os líderes seguiram freneticamente tentando descobrir se eles eram inimigos. Então, a partir de agora todos vocês se converterão em servos do nosso grande Senhor. Todos ficaram em silêncio, é provável não entenderam nada do que ele estava dizendo, então o rapaz repetiu. Meu estimado colega concluiu que, em vez de tomar o controle da liderança do país, seria mais eficaz simplesmente assumir o controle de todos vocês. Então, vamos perdoar seus vários pecados e lhes permitir que se tornem nossos servos, escravos. Fantoches. Ah, bem, quem se importa? Em qualquer caso, parabéns. O menino elfo negro começou a bater palmas, seguido logo depois por sua irmã nervosa, que colocou seu bastão debaixo do braço para aplaudir também. Parabéns. Que diabos você está dizendo? Os líderes ainda estavam tentando descobrir se eles eram inimigos ou aliados. Era muito cedo para concluir que eles eram inimigos, mas a vida no submundo havia os ensinado a parar de pensar tanto, olhar para sua própria segurança, e se preocupar em matar seus inimigos mais tarde. Eles não entendiam as verdadeiras intenções dos elfos negros, mas desde que eles interromperam tão descaradamente sua reunião, provavelmente significava que eles poderiam suprimir todos aqui. Se fosse esse o caso, mesmo os melhores guarda-costas que cada chefe de divisão poderia contratar, provavelmente seriam incapazes de vencê-los. Uma vez que nenhum inimigo seria estúpido o suficiente para interrompê-los, se houvesse a menor possibilidade de que eles pudessem perder, parecia que escapar com segurança seria a maior prioridade neste caso. Cada chefe de divisão iria usar seus próprios guardas como escudos sem hesitação. Todos tiveram a mesma ideia, e começaram a mover-se para executar esse plano. No entanto, já era tarde demais. A primeira coisa que os líderes perceberam, já que tentavam levantar, era que não podia se mover. Seus corpos estavam completamente imóveis, até mesmo as suas línguas eram incapazes de se mover. Saliva escorria pelos lados de suas bocas. O menino, que tinha acabado de expirar, riu. Então, vamos levar a todos ao divertido lugar feliz. Sim. Por favor, venham. O corpo de Ilma começou a tremer violentamente.
Espere. Eu não, certo? Eu os ajudei, certo? Quando eles perceberam que ela havia os traídos, todos os homens voltaram seus olhos para a única mulher presente. Por favor. Eu imploro. Eu não aguento. Eu não aguento mais. Do que você está falando? Eu acho que ela se refere a ser levada ao quarto de Kyoko, onde seus órgãos estavam sendo constantemente devorados por dentro. O rosto do menino elfo negro se torceu em um eu ou alguma expressão similar. Ilma deve ter se lembrado de alguma coisa. Ela se abraçou firmemente, suas mãos estavam fincadas em si mesma, seu corpo tremia violentamente. Uma mão cobriu sua boca enquanto as lágrimas corriam livremente de seus olhos. A partir da tonalidade esverdeada de seu rosto, parecia que ela estava prestes a vomitar. Para. Já curamos todas as suas feridas com magia. Isso é natural, uma vez que ela é uma boa menina. Embora seja raro que não tivemos a oportunidade de matá-la. Milímetro. Há um monte de cadáveres, e ainda precisamos dela para encontrar a organização. Entendo. Bem, então, tia, boa sorte. Se nos trair de novo, vamos trancá-la por mais tempo na cápsula negra. Ilma assentiu vigorosamente, enquanto ainda tinha o rosto verde. Isso era claramente o aspecto de alguém cuja vontade de resistir tinha se quebrado por completo, e obedecia às ordens dadas sem hesitação. De todas as formas, antes de sabermos o que estes farão e o que eles dirão, você pode tomar o seu tempo com eles. Ok. Eu posso. Deixe comigo. Nós podemos definitivamente fazer algo de útil com eles. Quando eles viram o desespero de Ilma, com seus gestos patéticos de obediência, os homens perceberam que eles também iriam experimentar os tormentos que transtornaram ela, e ficaram pálidos. Então, eu trouxe alguns dos meus meninos para baixo para que te ajudem. Faça um bom uso deles. Há um pouco mais, mas não tente matá-los ou combatê-los, eu vou explicar mais tarde. O menino elfo negro estava sempre sorrindo. Agora, nós fizemos metade do trabalho de tomar este país. Mas, o que Demiurgo estava dizendo sobre plantar as sementes de um reino? Ah, quem se importa? O próximo passo, para outro lugar.